Olá, estamos de volta aqui para a nossa última parte da aula de forças e virtudes. E aí, como foi o encontro com a sua identidade? Espero que você tenha descoberto coisas incríveis sobre você ou relembrado, talvez, daquilo que estava mais adormecido ou entendido sobre algumas questões das quais você não estava compreendendo em sua vida. E agora você já sabe quais ferramentas irão te ajudar a vencer os seus desafios e a alcançar os seus sonhos e objetivos, pois essa é a chave para você chegar lá. Agora vamos compreender qual a medida certa, porque cada uma destas forças, dessas virtudes e destas forças tem uma medida certa, porque se usar em muito baixinho, pode não causar efeito nenhum, como também se usar em excesso, pode ser muito complicado. Por exemplo, nós falamos sobre a curiosidade. Ela é uma força, se utilizada na medida certa. Se utilizada em excesso, o que acontece? Aquela pessoa que fica chata lá, se intrometendo onde não foi convidada, não é mesmo? Então, todas as forças, elas têm o seu ponto de equilíbrio. Se usada de forma insuficiente ou de forma em excesso, acaba se tornando um defeito, um problema. Então, existe uma forma adequada. E agora eu te convido a você começar a refletir sobre a intensidade que você tem utilizado cada uma das suas forças. Tem sido de forma insuficiente? Que nem faz diferença, que nem traz os resultados que a força pode te trazer, ou você tem usado em excesso e no final tem mais te causado problemas, porque essa é a base. Então sempre pense no volume. Muitas vezes uma grande força, se você observa a pessoa, você consegue ver apenas os defeitos, mas o que eu aprendi aqui é que no fundo é um ponto forte. Talvez precisa de um ajuste para mais ou para menos, para que de fato a pessoa possa usufruir disso. Por isso, eu aprendi a partir de todos esses estudos, de todo esse conhecimento na prática, que quando eu estou diante de uma pessoa, eu não olho para o defeito, eu vejo, um pouquinho de ajuste, e o resultado se torna muito melhor. Então, agora te convido a gente a analisar cada uma das forças que eu vou apresentar aqui, como que ela seria se a gente usar em excesso ou se a gente usar de forma insuficiente. Criatividade. Criatividade é ótimo, mas se usarmos criatividade em excesso, você torna uma pessoa excêntrica. O que é excêntrico? Aquela pessoa que ela acaba tomando tudo para ela, que ela acaba concentrando porque só ela tem a criatividade, porque só ela é a melhor nisso. Então se torna uma pessoa excêntrica. Agora, quando a pessoa tem zero, ou muito baixo essa criatividade, a pessoa conformada, não melhora nada, tá nem aí para nada, aceita tudo do jeito que tá, não aplica uma melhoria, nada. Aquela pessoa que cai o mundo ao redor dela e ela não tem a capacidade de fazer uma melhoria, de fazer um ajuste. Não dá. No ambiente de trabalho é terrível uma pessoa conformada, porque o nosso dia a dia de trabalho é cheio de desafios, é cheio de probleminhas. E probleminhas exigem criatividade para solucionar. Se por acaso você vive dizendo não dá, não consigo, aplica um pouquinho mais de criatividade e você vai começar a encontrar muito mais saídas para você resolver os seus probleminhas. Curiosidade, como eu comentei, uma pessoa que tem curiosidade em excesso é uma pessoa impertinente, ela acaba se intrometendo demais na vida onde ela não foi chamada. Uma pessoa que tem criatividade menos é a pessoa desinteressada. Tá nem aí para nada. De novo, Não tá nem aí. Uma pessoa com critério demais, que é uma das forças, critério. Se a pessoa aplica critério em tudo, o tempo inteiro, como se torna uma pessoa de mente fechada? Uma pessoa
que não acredita em nada, porque é critério em excesso. Ou uma pessoa que não tem critérios, falta de reflexão. Ela vai dar muito, né? Vai tomar muitas decisões erradas porque faltou refletir antes de tomar as decisões. Uma pessoa que tem amor ao aprendizado em excesso se torna uma pessoa que, ela sabe tudo. Tudo ele sabe. Tudo. Ninguém sabe mais que ele, ninguém sabe mais que ela. Tudo. Essa pessoa sempre é a melhor, sempre sabe. Se torna uma pessoa chata, porque ninguém pode falar nada, sempre ela é o melhor, sempre ela sabe de tudo. Agora, uma pessoa que não tá nem aí, é uma pessoa complacente. Ela, de novo, ela não aceita tudo que ensinam, tudo que dizem, não se questiona a respeito de nada. Isso aqui é importante quando você olha um teste como esse que eu estou apresentando, antes de qualquer coisa, você se questionar. Isso aqui realmente tem a ver comigo? Deixa eu pensar. Tanto o critério quanto o amor-aprendizado é importante aplicar na hora que você está aqui fazendo os exercícios que eu estou te propondo, analisando os resultados do seu teste. Você precisa ter a curiosidade, olha só, curiosidade, precisa ter o critério, precisa ter o amor-aprendizado para aprender através daquilo que nós estamos trazendo aqui. E não simplesmente aceitar tudo, de toda forma. Olha que interessante. O amor é uma das forças. Agora, amor em excesso é problema? Sim. Se torna uma promiscuidade emocional. Olha isso. O que quer dizer promiscuidade emocional? A pessoa, ela quer tanto amor, que ela faz qualquer coisa por isso. Que ela aceita qualquer coisa para que ela tenha um pouquinho de amor. Para que ela receba um pouquinho de amor, para que ela dê um pouquinho de amor. Muitas pessoas, elas têm essa promiscuidade emocional por um desespero, por uma necessidade de atenção. E às vezes acabam se relacionando com pessoas que nem as valorizam. Então, esse é o uso em excesso de amor. Eu quero tanto, eu dou tanto, para aquilo que nem está me valorizando, nem está me respeitando muitas vezes. E o uso insuficiente gera o quê? Um isolamento emocional. A pessoa tem medo, não recebe amor e nem dá amor, ela se isola emocionalmente. Muitas vezes porque já foi ferida, muitas vezes porque já sofreu muito, então ela prefere se isolar emocionalmente. Então, eu não vou apresentar aqui as 24, você tem aqui mais um PDF que está ali para você baixar, que se chama Regra de Ouro das Forças e Virtudes. Nesta regra de ouro, você tem aqui o uso ideal de cada uma das forças, o uso em excesso e o uso insuficiente. Então, aqui você terá, você vai fazer uma análise e o exercício aqui é você avaliar quais as forças você tem usado de modo insuficiente e quais as forças você tem usado de forma excessiva. Então, você vem aqui e analisa criatividade. Eu tenho sido muito excêntrico ou eu tenho sido conformado? Se você não se vê nem como conformado e nem como excêntrico, então você está usando a criatividade no modo ideal. Pronto, então você vai circular aqui o modo ideal. Curiosidade, você tem sido muito desinteressado por tudo ou você tem sido impertinente? E aqui você vai precisar de muita humildade para se analisar. Então, você vai marcar aqui, puxa vida, eu acho que eu tenho sido meio impertinente, acabo me intrometendo em tudo. Então, você circula aqui essa força. Então, você vai circular cada uma das forças, se você está no uso ideal ou se você está no uso insuficiente, ou melhor, ou em excesso. Então, você vai fazer essa análise aqui sobre o uso das suas forças. E assim, você vai cada vez mais desenvolvendo na sua mente a capacidade de analisar tanto a você como as pessoas ao seu redor. Você vai observar, poxa, eu acho que essa pessoa está sendo muito conformada, poxa, não falta. Então você pode, ao invés de
reclamar da conformidade, ao invés de dizer assim, você é muito conformado na vida, né? Você pode dizer assim, olha, vamos trabalhar um pouquinho mais a sua criatividade. Então, na área de desenvolvimento humano, isso é fantástico, porque eu paro de ficar destacando para a pessoa o defeito, o problema, aquilo que eu tô vendo que está errado, e eu passo a dizer assim, vamos trabalhar um pouco mais a perseverança. Então, eu dou para a pessoa o caminho, eu dou para a pessoa a direção, ao invés de eu levar ela pro buraco e ficar só mostrando os defeitos para ela, ficar só dizendo, você é muito frágil, você é muito teimoso. Não, você mostra o caminho, você direciona o caminho tanto para as pessoas quanto para você mesmo. Poxa, eu acho que eu tô muito conformada, eu acho que tá me faltando mais, na verdade, um humor. Então você vai se analisar o que você tá precisando fazer um ajuste aí na sua vida, o que você tá precisando melhorar o tom, o volume, para menos ou para mais. E aí você faz os ajustes necessários para que você possa melhorar como pessoa, melhorar nos seus relacionamentos, melhorar no seu trabalho, alcançar seus objetivos, seus sonhos. É isso, são as nossas ferramentas pessoais que vão nos levar aonde nós sonhamos. Entenda, o sonho não cai na nossa cabeça, quem dera que fosse assim. Na verdade, nem seria bom, porque a gente ficaria ali só esperando. E a verdade é que cada vez mais nós conseguimos entender que quando nos desafiamos e quando conseguimos desenvolver as estratégias para alcançar isso, o prazer, a felicidade se expande, porque você é desafiado, mas você também se sente capaz. E aí é que vem o prazer. Nossa, eu corri atrás e eu conquistei. Como eu consigo, como eu sou bom, como eu sou vitorioso. Pense, não existe uma vitória, não existe um vencedor se não houver uma batalha. Então, se você quer ser vencedor, vencer na vida, vencer nos seus sonhos, vencer nos seus objetivos, haverão os obstáculos, haverão as dificuldades. É para isso que você tem os seus recursos e as suas forças, que é para que você, em cada fase, em cada momento, aprenda a utilizá-los. Então, agora é com você fazer a análise de como você está utilizando o volume, como você está utilizando as suas forças e as suas virtudes. Bom, sua visão só se tornará clara somente quando você puder olhar para o seu próprio coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Essa é uma das falas, essa é uma das frases que eu gosto muito do Carl Jung, que fala sobre a importância de nós olharmos para dentro. Mais uma vez eu falo, tire esse momento para você. Não passe o olho por cima do exercício ou deixe para depois. O momento é agora. Quantas vezes você deixou para fazer um exercício depois, para fazer uma reflexão depois e nunca fez? Não é verdade? Então não deixa para depois. Este é o seu momento de olhar para dentro. Essa é a hora. Para tudo que está fazendo e se concentra na aula e agora pratica o exercício proposto aqui para você. Depois você retoma aqui para esse vídeo. Então agora vamos falar sobre as combinações de força. A gente falou sobre o nível de intensidade, o uso de usar em excesso ou usar de forma insuficiente. Agora nós vamos falar das combinações que existem. Forças dificilmente vão andar sozinhas, você nunca vai pegar só uma das forças, só a criatividade vai andar só a criatividade. A gente tem, lembra, 5 que são muito intensas no nosso dia a dia. E aí o que acontece quando essa combinação das forças, principalmente as mais intensas, caminham juntos? Eu vou gerar uma combinação, assim como uma combinação química acontece, o uso das nossas forças de forma combinada também. Elas se movem, né? E muitas dessas combinações podem ampliar ainda mais as forças e fazer com que elas funcionem melhor ou pior. E existem algumas combinações que podem funcionar como uma explosão.
não tão positiva. Por isso é importante a gente entender esse conceito das combinações das forças. Bom, então, à medida que eu combino determinadas forças, eu vou gerar reações nas pessoas que estão ao meu redor, assim como uma reação química. Então, eu quero aqui fazer uma análise com você. Pensa bem aqui comigo. Se eu tenho uma pessoa em que ela tem a força do humor alta, é uma pessoa muito bem-humorada, é uma pessoa muito alegre, é aquela pessoa que descontrai, faz uma piada que deixa o ambiente animado, as pessoas riem. Mas imagina aqui comigo que essa mesma pessoa que tem essa força do humor elevada, ela tem um autocontrole bem lá embaixo. Imagina comigo o que acontece aqui. Isso vai ser positivo ou vai ser negativo? Eu penso uma pessoa que faz piada, que dá risada, que é alegre, muito, mas é descontrolada. O que pode acontecer? Às vezes ela fazer uma brincadeira no momento inadequado, não entender os momentos, não entender as pessoas, concorda comigo? Então essa combinação aqui pode dar muito ruim, né? Pode ser desagradável. Agora imagina comigo, eu tenho uma pessoa que ela tem esse humor alto, mas ao mesmo tempo ela tem uma inteligência social. O que é inteligência social? Saber lidar com todos os tipos de pessoa, inteligência emocional, saber ter um equilíbrio. Então essa mesma pessoa também tem uma inteligência social alta. O que vai acontecer? Vai ser muito positivo, vai se tornar uma pessoa agradável, alegre e leve. Então é uma combinação positiva. Agora presta atenção, imagina que eu tenho um líder, uma pessoa com alta liderança, mas que não tem trabalho em equipe, a pontuação do trabalho em equipe deu lá embaixo. Como seria essa pessoa? Vai ser aquela pessoa que só, que vai mandar, que não vai entender que para trabalhar, para ser líder é preciso aprender a trabalhar em equipe. Isso vai ser muito ruim. Você consegue perceber que a gente precisa ainda ter forças combinadas adequadamente para que o resultado seja positivo, seja bom. Então esse que é o conceito das combinações das forças. E aí, aonde que entra aquilo que nós chamamos de colisão de forças. Imagina que você é casada ou casado, ou enfim, tem um relacionamento com uma pessoa que ela tem a bravura muito alta. Ou seja, aquela pessoa ousada, que não tem medo de nada, que enfrenta. E você tem a força da prudência alta. Uma pessoa que vai analisar antes, uma pessoa que vai pensar muito mais antes de agir, mais prudência. Vai ter momentos que vai ter um confronto, porque você vai querer ser mais prudente e a outra pessoa vai querer ser arrojada, bravura, Ou vitalidade e autocontrole, aquela pessoa que tem uma vitalidade muito alta, aquela pessoa enérgica, alegre. E a pessoa que tem autocontrole muito alto, ela vai ser mais comedida, mais na dela, mais quieta muitas vezes, porque ela se controla em cada coisa que ela faz, em cada pensamento, em cada atitude, em cada ação. Isso também pode dar um confronto. Ou criatividade versus critério. Você é uma pessoa mega criativa, quer inovar, quer melhorar, quer mudar? E aí você trabalha com uma outra pessoa que... Não, mas peraí, vamos analisar. Não, assim não. Acho que não vai dar certo. Colisão de forças, mais uma vez. Por quê? São forças que são contrárias. Então, se baterem de frente, vai acontecer uma colisão. E aí, o que é que nós devemos fazer diante disso? A gente precisa fazer o que eu falo, que é aprender a dançar. Para que a dança aconteça, é necessário abrir espaço para o outro. E cada um tem o seu momento. Tem um momento que você vai dar um passo para frente. Tem um momento que você precisa dar um passo para trás. Senão o que acontece? Você pisa no calo do outro. Você vai pisar no pé do outro. E não vai ser agradável. Então, será que muitas vezes você não está pisando no pé dos outros? Será que às vezes não é necessário dar um passo para trás? Para depois dar um passo para frente. E aí a dança acontece. Porque como nós já vimos, cada uma das forças tem a sua importância. Cada uma das forças tem o seu momento. Todas elas são necessárias. Nenhuma é melhor ou pior que a outra. Depende da situação, depende do momento. Compreende? Então é isso que nós precisamos aprender a analisar. E principalmente, parar de olhar para uma pessoa, por exemplo, que ela é prudente ou que ela tem critério e dizer que aquilo é um defeito. Não é um defeito.
É uma pessoa que tem o critério alto, e isso é importante. Tem o seu momento. Então, o que a gente tem que analisar é qual é o momento de aquela força entrar em ação. Qual é o momento que ela vai ser adequada? E desenvolver essa autoconsciência, desenvolver esse entendimento. Você só vai desenvolver esse entendimento se você entender sobre isso. Se você conhecer cada uma das suas ferramentas. Para que elas servem, para que elas funcionam, quais os resultados que elas proporcionam. Só se você fizer isso. E aí você vai, sabe, quando você começa a fazer esse estudo, o seu nível de inteligência emocional e social sai daqui e dá um salto muito grande. Você muda de nível no aspecto emocional, no aspecto social e com você mesmo, na sua vida como um todo. Então, a gente precisa aprender a dançar, a entender o momento adequado para cada uma das nossas forças, cada um dos nossos pensamentos, das nossas qualidades. E agora, já vamos engatar aqui e falar sobre relacionamentos positivos. Eu acabei de falar aqui que a gente tem que parar de olhar para a pessoa, por exemplo, que tem um critério ou uma criatividade e chamar aquilo de defeito, mas aprender a entender a base e a essência. Sim, às vezes pode estar, se estiver na medida inadequada, de fato vai aparentar um defeito. O que nós podemos fazer é construir relacionamentos positivos dando feedback positivo, que é o que eu vou te ensinar a fazer aqui agora. Quando nós somos positivos com as outras pessoas, elas são mais propensas a devolver isso a nosso favor e serem positivas com a gente também. Então, se você aprende e começa a aplicar os conceitos que você está aprendendo aqui, a primeira coisa que a gente pensa, e é muito natural do ser humano, é pensar assim, nossa, como fulano precisava estar ouvindo isso? Como eu queria que tal pessoa aprendesse isso? Essa pessoa precisa aprender isso. Deixa eu te falar um segredo que eu aprendi. Você está aqui porque quem precisa é você. Se X, fulano, ciclano precisasse, ele estava aqui. Mas talvez você seja a fonte que vai gerar essa transformação nas pessoas. Então, tudo começa na gente. Nós podemos ser geradores de transformação no nosso meio, gerando relacionamentos positivos. Então, à medida que você aprende a ser mais positivo com uma pessoa que, no momento, ela não é com você, pouco a pouco, essa pessoa vai se tornando mais propensa a ser positiva com você. Isso é fato. Experimenta. Experimenta passar uma semana tratando bem uma pessoa que não te trata bem, para você ver o que acontece. Eu vou deixar uma história para você aqui, da sogra. Depois você procura aqui, ó, história da sogra. E aí você vai entender um pouquinho do que eu estou te falando aqui. Vou deixar você na curiosidade. Isso permite a gente tornar o ambiente mais positivo e propenso ao melhor desempenho dos relacionamentos. O que você tem feito para apreciar as pessoas ao seu redor? Seus familiares, se você tem filhos, seu cônjuge, namorado, namorada, amigos, seus pais, seus irmãos, as pessoas que convivem mais com você. E se você aprende isso, nós tornamos o ambiente um ambiente de contágio positivo. Vocês estão experimentando com certeza isso no ambiente de trabalho de vocês, se é uma empresa que você está participando desse treinamento, né? E aí vale lembrar da proporção de 20:1 de elementos positivos para que a gente tenha um relacionamento positivo. Lembra da casa dos relacionamentos saudáveis? Que a proporção é 20:1 para que a gente tenha esse ambiente positivo. Quer dizer sempre que a proporção de situações positivas, de elementos, de momentos positivos tem que ser sempre muito maior para que esse ambiente de fato seja positivo. Se esse ambiente só tem pressão, só tem crítica, só tem negatividade, tem fofoca, olha só quantos elementos para construir um ambiente negativo. E aí, quantos elementos tem para construir um ambiente positivo? Para que esse ambiente ele seja mais positivo do que negativo. E lembre-se, o ambiente positivo proporciona pessoas mais propensas a serem mais produtivas, mais realizadas e mais engajadas.
Não é para ter um ambiente produtivo, positivo ou para ser só um lugar agradável. Não. Nosso cérebro, nossa capacidade mental funciona e flui melhor quando nós estamos neste estado. Quando nós estamos sob estado de pressão, de negatividade, de estresse, nosso cérebro não funciona na sua melhor capacidade. Isso comprovado cientificamente. Para isso acontecer, exige uma consciência para buscar o que está indo bem e mudar a perspectiva do que está indo errado. Nós, querendo ou não, crescemos muitas vezes em uma cultura ou uma cultura familiar ou de sociedade mesmo, muito voltado para olhar o problema, o erro, o que deu errado, o defeito. Ao invés de ter uma perspectiva diferente, ok, o que é possível melhorar? Ou melhor, o que deu certo, o que está bom. Alguém te entregou um relatório, você fala, que ótimo, muito obrigada. Isso daqui ficou muito bom. Deixa eu ver um negócio aqui com você. Será que é possível dar uma melhorada nesse ponto aqui? Pronto. Agora o que é comum? Olhar o relatório e isso aqui tá ruim, não ficou bom. A gente esquece de destacar o que em primeiro lugar ficou bom. E normalmente a maior parte ficou bom e não ruim, mas nós não sabemos identificar isso. E esse é o desafio para começar a transformar os ambientes em ambientes mais agradáveis para se viver, em todos os aspectos da sua vida. Então, o exercício de uma força libera uma emoção positiva. Força é essas que eu estou falando aqui das 24. O exercício de uma força libera emoções positivas sempre que a gente coloca em ação, especialmente quando essas forças são reconhecidas. A emoção positiva no trabalho melhora a produtividade, baixa a rotatividade de funcionários e aumenta a lealdade. Todos saem ganhando. O trabalho se torna muito mais agradável. Então aqui vai uma dica para você saber dar feedbacks e apreciar as forças das pessoas. Em primeiro lugar, é preciso aprender a linguagem de como falar. Às vezes a gente não sabe dar o elogio ou reconhecimento de forma que a pessoa entenda aquilo como um reconhecimento. Às vezes você fala, legal, muito bom. Na maioria das vezes isso não é o suficiente, isso não é reconhecimento. Muito bem, obrigada. Legal, não é reconhecimento. A gente precisa aprender a linguagem de dar esse reconhecimento de forma que a pessoa receba, compreenda. Então, presta atenção aqui no meu exemplo. Observe primeiro a sua linguagem. Eu aprecio a sua perseverança quando a tarefa fica muito difícil. Então, coloca aquela força que você destacou na pessoa. Busca identificar qual força ela usou. A pessoa é muito perseverante. Então, muitas vezes não é só você falar assim, que ótimo, nossa, você foi muito perseverante. Não, você só está destacando, você foi perseverante. Você não falou o que você admira na pessoa. Então, eu aprecio sua perseverança diante de momentos difíceis, diante de tarefas difíceis. Nossa, como, eu aprecio, admiro isso em você. Então, você expõe exatamente o que? Quando você faz isso gera no cérebro da pessoa uma conexão. Opa, quando eu exerço essa força, além de eu ter o resultado, eu ainda sou reconhecido. Sabe o que isso faz? Gera na pessoa aqui conexões neurais que vão fazer ela querer replicar esse comportamento positivo. Então, tudo aquilo que você quer, comportamentos que você deseja que as pessoas repitam, principalmente se você é líder, se você é gestor, se você é pai, se você é mãe, sabe o que você deve fazer? Reforçar o comportamento positivo, reconhecendo, mas com a linguagem adequada. Aprecio quando você faz isso, por causa disso e disso. O que o cérebro faz? Registra aquele momento. Por quê? Foi elogiado, foi reconhecido. Nós queremos receber mais disso. Então, o cérebro vai buscar replicar aquele mesmo comportamento. Público ou privado, tem que também ter uma sensibilidade para compreender.
que existem pessoas que não gostam de um elogio público e isso vai fazer elas nem receberem um elogio. Então também tem que entender o estilo daquela pessoa, né? Lembra dos perfis comportamentais? Um perfil analítico, ele não gosta muito de um reconhecimento em público na maioria dos casos, né? Cada pessoa, mas um perfil analítico, ele tende a ser mais discreto e retraído, então talvez para ele não seja o melhor você expor em público, mas ele vai ficar muito grato se você falar especificamente para ele, no momento com ele. Então é importante ter esse entendimento também. Outra coisa é a especificidade. Quando eu falo, como eu falei no início, eu aprecio a sua curiosidade. Você está destacando, aprecio sua curiosidade. E específico, você foi muito corajosa ao expressar sua opinião na reunião, então eu especifico. Então é importante eu entender isso. E a frequência. Algumas pessoas precisam de mais feedbacks e outros menos. Então é entender cada pessoa. Aqui eu posso dar instruções gerais, mas nada como nós entendermos como cada pessoa funciona, cada necessidade, as forças. Lá nos perfis comportamentais, a gente falou sobre as necessidades de cada perfil. Cada um vai ter uma necessidade. E aí, se eu ainda mesclo os perfis, vai ser ainda mais específico. O que torna aquela pessoa mais feliz, o que motiva ela. Por isso, tão importante nós aprendermos a conhecer, em primeiro lugar, como nós funcionamos, para depois a gente poder entender o outro e aprender a se relacionar com as pessoas. Uma coisa muito errada que as pessoas, né, antes de entender a importância dos relacionamentos, de como cultivar relacionamentos melhores, tem muitas vezes a visão de que o outro tem que se adaptar a mim, o outro tem que entender como eu sou, sem antes fazer o inverso. Primeiro eu trato bem o outro, para que depois eu receba bem o tratamento. Muitas pessoas esperam, se mudar, eu mudo, senão eu não mudo. Nunca ninguém vai mudar, porque necessita, né? Se você percebeu a necessidade de mudança, de melhoria, comece agora. Você quem teve o insight, você quem teve a visão, e você é quem está com a chave na mão para mudar um relacionamento. Não espere, comece por você. Novamente eu falo aquela frase, se você deseja que a sua realidade mude, comece por você. E isso vale muito para os relacionamentos. Então, eu te proponho aqui um exercício e depois você vai utilizar ele na nossa dinâmica da próxima semana. Quem é uma pessoa que você admira, que você ama? Uma pessoa que é muito importante na sua vida, muito, muito importante. Uma pessoa que exerce ou exerceu um papel muito importante na sua vida, que você admira. Então, isso independente de trabalho, vida, não importa. Alguém que é uma pessoa importante para você, que você admira e que merece o seu reconhecimento, merece o seu elogio. Então, pense nessa pessoa, escreve aí num papel para você lembrar depois, né? Escreve quem é essa pessoa e escreve agora mesmo uma mensagem para ela. Pode ser no WhatsApp, pode ser onde você tiver contato. Se possível, depois pessoalmente. E utiliza essa forma aqui. Eu quero dizer que eu aprecio a sua perseverança quando a tarefa é muito difícil. Você vai até o fim. Então, você vai reconhecê-la dessa forma. O que é que você reconhece? Quais são as forças? E aqui o desafio é que você identifique quais são as forças. Se você admira alguma coisa nessa pessoa, pode ter certeza que você admira alguma força ou virtude, alguma das forças e virtudes dela. Então, às vezes o nome das forças e virtudes pode estar diferente, mas você vai ver que é sinônimo de alguma das 24 forças que nós trouxemos aqui. Então, esse é o momento de você reconhecer essa pessoa. Não espera para amanhã, reconhece ela agora. Se você quiser, pausa aqui o vídeo para depois você retornar ao vídeo. Vamos então, né? Antes eu quero te falar qual é a fórmula da vida boa que o Martin Seligman tanto fala. A fórmula da vida boa é empregar as forças pessoais diariamente nos principais setores, nas principais áreas da vida diariamente, gerando gratificação abundante e uma felicidade autêntica. Então, cada uma das forças
Se você identificar principalmente as suas principais forças, você aprender e perceber que você utiliza elas no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos, isso vai te dar mais satisfação, mais gratificação. Lembra quando eu falei em uma das nossas aulas sobre a fórmula da felicidade? Em que eu mencionei uma das que 40% são de traços voluntários, são de escolhas voluntárias nossas, 50% é genético, 8% é de situacional, onde a gente mora, política, agora o restante são daquilo que a gente escolhe. E as nossas forças e virtudes, as nossas atitudes, as nossas ações do nosso dia a dia, somos nós quem escolhemos. E isso tem a chance de 42% mudar sua realidade, a sua felicidade, o seu dia a dia. Independente de dinheiro. Dinheiro entra lá naqueles 8% que eu falei. Se você não lembra dessa parte da aula, volta lá na aula em que nós falamos sobre a felicidade autêntica, que aí você vai ver esses dados científicos e entender por que eu estou falando, o quanto que é importante você explorar essa caixinha de ferramentas. Muito bem. Então, agora nós vamos a um exercício que eu chamo ele de minha estrela preferida. É muito importante na nossa vida nós aprendermos a reconhecer as nossas conquistas, as nossas realizações. Não importa a amplitude, não importa se foi uma coisinha pequenininha ou se foi grande, não importa, conquistas suas são suas conquistas, só você sabe o que você precisou fazer para alcançar aquilo, só você sabe o quanto aquilo te custou, só você sabe o quanto aquilo era importante para você. Então não desvalorize as suas pequenas, médias e grandes conquistas, não importa o tamanho, se para você foi importante, aquilo já é o suficiente para ser algo importante. Eu vejo muitas pessoas desvalorizando suas conquistas quando elas comparam com outras pessoas e dizem, então isso aqui não é nada. Não faça isso. Tudo aquilo que para você importa e você alcança, isso é uma conquista. E isso cabe aqui a estrela preferida. O que eu chamo de estrela preferida é algo que para você foi muito importante, foi muito desafiador, foi muito difícil, ou de repente foi a sua primeira conquista. E aí nós vamos fazer um exercício em que eu vou primeiro aqui te contar a minha estrela preferida para você compreender como você deve fazer o seu exercício. Quando eu fiz esse exercício, eu escolhi como estrela preferida minha formação. E aí eu vou te contar na estrutura que depois você vai construir a sua história da sua estrela preferida. Como eu mencionei em alguns momentos, eu vim de uma família muito pobre, meu pai era alcoólatra, então tudo que nós tínhamos ele sempre jogava fora com o vício, então sempre teve muita dificuldade. Logo eles se separaram, minha mãe era uma simples costureira que teve que dar conta sozinha de 2 filhos pequenos. Então, nós sempre crescemos com tudo muito limitado, com os recursos muito limitados. Eu comecei a trabalhar com 15 anos como estagiária, então estagiário, ele trabalha para ter experiência. E quando eu fiquei com uns 16 anos, eu quero fazer faculdade, comecei a estudar qual profissão eu queria. Foi quando eu comecei a trabalhar em uma empresa de treinamentos e me apaixonei pela área de treinamentos e decidi, eu quero fazer a faculdade de administração, porque essa faculdade vai me permitir ser uma consultora, vai me permitir trabalhar com as pessoas no ambiente de trabalho. Isso eu tinha cerca de 16 anos. Então, e eu falava isso para minha mãe, a minha mãe, tadinha, dizia, minha filha, a mãe não pode te pagar uma faculdade, a mãe não tem como, cuidado, ela tinha medo que eu me frustrasse, como ela também frustrava, então ela não apoiava muito a ideia. Eu passei a guardar dinheiro para dar entrada na minha faculdade, para o que eu pudesse cooperar com o meu futuro, então dali, eu comecei a investir. Quando foi fazer o momento da matrícula da minha faculdade, eu ainda não tinha como pagar. Naquela época, eu recebia R$240 de estágio. E a faculdade já custava 450, quase R$500. Não tinha como pagar. Eu falei, mãe, eu vou fazer a inscrição. Eu guardei dinheiro para pagar a matrícula. Minha filha, como é que eu vou pagar depois? Como é que você vai fazer? Eu disse, não sei. Eu só sei que eu quero fazer e que eu vou conseguir, que Deus vai me ajudar. E assim eu fui, fiz a matrícula.
Um mês antes da faculdade vencer o primeiro boleto, em janeiro, eu estava na praia, na casa de alguns familiares, e eu olhei o calendário e disse, daqui um mês, exatamente, vence o primeiro boleto da minha faculdade. Eu olhei para o céu e disse, Deus, não sei ainda como eu vou pagar, mas eu sei que tu vai dar jeito. E assim foi o que eu fiz. Nesta mesma semana, o meu chefe, na época, pediu para eu retornar para o trabalho antes de acabar as férias, porque eles estavam com algumas demandas. Naquele momento eu até fiquei meio chateada. Eu disse, poxa vida, eu tô na praia. Mas voltei. Quando eu voltei, a primeira coisa que ele falou foi, nós decidimos te dar um aumento para que você possa pagar a sua faculdade. E de fato, o aumento que eles me deram pagava a faculdade e 2 vales transportes. E aquilo me deixava tão feliz. Eu ia todos os dias para a faculdade cantando. Todos os dias. Eu não faltava na faculdade por nada neste mundo. Eu cheguei para a faculdade até com febre, mas eu não faltava. E quando eu recebia meu salário, a primeira coisa que eu fazia era ir pagar o meu boleto da faculdade, na época ainda na secretaria. Porque aquilo para mim significava muito. Foi a primeira grande vitória minha diante de uma vida que a gente vinha de muita luta. Então, essa história da minha estrela preferida. E aqui está um momento que foi um momento muito marcante para mim, que selou esse grande desafio, talvez o primeiro grande desafio que eu tive que lutar e vencer por ele. Então, essa é a história da minha estrela preferida. Agora, o teu exercício vai ser escrever a sua história. Escolhe algum momento que para você signifique algo. Não precisa ser parecido com o meu, com a minha história, mas que para você aquilo significou. Um símbolo que para você seja importante. Eu contei aqui para você a minha história porque essa é a estrutura que você irá fazer nesse exercício. Eu vou compartilhar. Deixa eu mostrar aqui a minha tela para você. Aqui, ok. Então aqui está a estrela, né? Minha estrela preferida. Isso aqui é um exercício para resgatar muitas das suas forças. E aqui você vai escrever. Então, traga à lembrança o momento que você exibiu o seu melhor desempenho, que marcou sua vida, que definiu o seu futuro. Escreva no papel, focando nas suas sensações. Eu falei para você, a história do seu momento deve ter um começo, meio e fim. Eu contei para você um pouquinho da minha história lá no início, o desafio, contei para você o momento que eu decidi fazer faculdade, a dificuldade, te contei o final, né? Então, eu trouxe para essa história um início, meio e fim. E comece, encerre a sua história em grande estilo. É como se você realmente estivesse escrevendo uma história. Leia novamente a sua história e agora você vai fazer o exercício, Qual força sua estrela representa, Essa força faz parte da sua assinatura? Você utiliza com muita frequência? Qual é o efeito dessa utilização da força, Então aqui, e depois você vai fazer uma reflexão. Ao final, nesta mesma semana, o seu desafio vai ser, assim como eu contei minha história aqui para você, você vai escolher alguém em quem você vai contar essa história para essa pessoa e no final mostrar uma foto ou uma imagem que possa representar. Então, esse é seu desafio com essa atividade aqui, contar sua história para alguém, como eu te contei. Olha só, quais forças que eu utilizei aqui nessa história? Será que você, enquanto eu contei ela, você descobriu? Eu utilizei 3 forças muito, muito grandes. Uma delas faz parte sempre da minha primeira força, que é a espiritualidade, que é a fé. Isso é muito forte em mim, isso me acompanha em toda a minha vida. Então, sempre que eu faço o meu teste, sempre ela dá como primeira. Uma outra força que eu usei muito em toda a minha jornada profissional, toda a construção desse início, foi a perseverança e a esperança e o otimismo também. Então, essas 2 forças também me acompanharam aqui nessa história. Da mesma forma, você vai analisar aqui quais as forças que te acompanharam em sua história.
Muito bem! Agora vamos falar sobre o uso dessas forças em seu ambiente de trabalho. Então, como é que as minhas forças entram em meu ambiente de trabalho? Você pode ter um trabalho muito mais satisfatório se você entender como suas forças pessoais entram em ação, de preferência todos os dias. Você não precisa muitas vezes mudar de emprego para que você se sinta mais feliz, mas a maioria das vezes você precisa mudar a sua perspectiva e você ressignifica muito do que você faz. Você precisa de criatividade e boa vontade para reformular a forma como você desempenha suas atividades profissionais todos os dias, encontrando mais sentido e dando sentido para ela. Tipos de trabalho, olha só que interessante. Nós temos 3 tipos de trabalho definido pelo Martin Seligman. O primeiro deles é uma atividade profissional. É aquela que você realiza, você vai lá, cumpre sua função, sua atividade profissional, porque o que você quer lá no final é ter seu salário. Então isso a gente chama de atividade profissional. Eu faço para poder ganhar meu salário. Nós temos a carreira, que está vinculada ao investimento mais profundo, em que você foca em um crescimento profissional, em que você foca em crescimento de carreira e também aumento de salário. Isso a gente chama de carreira. E nós temos aquilo que se chama vocação. É aquela que traduz o seu compromisso apaixonado pelo trabalho. É aquela que é visto, então, como uma contribuição a algo maior. Ele é o próprio fator de realização, mesmo que não haja dinheiro ou promoção. Então, vocação é aquilo que você faz independente de qualquer coisa, porque você ama fazer aquilo, porque você entende o quanto que aquilo impacta no mundo, na vida das pessoas. E isso, eu posso trazer esse significado para qualquer atividade. E aí eu vou te contar uma história. Daqui a pouquinho eu te conto essa história. Essa reformulação do trabalho permite não só que as tarefas se tornem mais agradáveis, mas transforma em vocação carreiras e tarefas que estavam estagnadas ou que você não via o menor valor. A vocação é a forma mais satisfatória de trabalho porque gera gratificação com o trabalho e é realizado pela atividade e não pelos benefícios materiais. A história que eu quero te contar, que traz, o segredo é trazer significado a partir da sua força, a partir daquilo que você faz. O Martin Seligman conta no livro dele que uma certa vez ele estava no hospital com um amigo dele na UTI. E chamou muito a atenção dele, enquanto ele estava ali na UTI, observando o amigo dele, um profissional que trazia um carrinho e limpava o quarto, a pessoa que auxiliava na limpeza do quarto. E ele trazia também um saco preto com vários quadros diferentes. Ele pegava um saco de dentro daquele, um quadro de dentro daquele saco, colocava na parede, que ficava de frente para a cama da pessoa que estava em coma, ou consertava o quadro, olhava, não gostou, tirou, trocava, colocava um outro quadro. Ele fez isso durante 2 dias. No segundo dia, o Martin Seligman olhou e perguntou assim: deixa eu te perguntar, por que você faz isso? Você pega, você tira, olha vários quadros, não entendi o que é isso. E olha só a resposta que esse profissional que cuidava da limpeza e organização respondeu para o Martin Seligman. Seu amigo está ali, deitado há mais de 1 semana sem acordar. Quando ele acordar, eu gostaria que ele tivesse uma imagem bonita que trouxesse para ele mais alegria. No momento em que ele abrir os olhos, ele vai dar de cara com esse quadro. Então eu quero que isso gere um bem-estar nele. Olha só o ressignificado que esse profissional trouxe ao trabalho dele. Ele não definia o seu trabalho como retirar comadres e limpar bandejas, mas como proteger a saúde dos pacientes e estar proporcionando bem em momentos difíceis da sua vida. Olha o ressignificado que ele trouxe. Ele não se via como a pessoa que tirava comadre, que fazia limpeza, que organizava, mas ele se via como parte de alguém que ajudava no bem-estar daquele paciente, tanto quanto um médico. Então tudo vai da forma
que nós entendemos. Em outros momentos eu falei para você, entenda, sua atividade, ela não é um fim em si mesmo, mas ela sempre vai estar visando lá no final algum benefício a alguém. E quando você entende que etapa você está desse projeto todo grande, você entende que o que você faz é muito importante. E aí você passa a fazer de uma forma totalmente diferente. Tem um outro texto, caso que eu ouvi de um profissional que ele trabalhava no banco na aprovação de créditos. E uma das forças principais dele lá em cima era bondade e generosidade. E ele se sentia frustrado no trabalho dele, pensando até mesmo em sair do seu trabalho. E aí ele foi desafiado, nessa mesma forma que você está sendo desafiado em reavaliar a sua forma de ver o seu trabalho hoje. E aí ele entendeu, né? Ele pensava, poxa, mas eu só aprovo o contrato, eu olho aqui os critérios e tal, e isso não me gera prazer, eu gosto de pessoas e eu tenho como força principal a bondade e a generosidade e o amor. E aí ele entendeu que se ele se conectasse com cada contrato que ele aprovava, porque cada proposta, às vezes era um carro que a pessoa queria comprar, às vezes era o primeiro carro, o sonho do carro. Então ele entendeu que quando ele entendia a história por trás daquele cliente que estava pedindo um empréstimo, ele se conectava com uma história, ele se conectava com um sonho. E cada vez que ele conseguia uma aprovação, ele comemorava junto com aquele cliente um sonho, e não a aprovação de um crédito e qualquer coisa. Então ele passou a se conectar. Isso trouxe um significado tão profundo para ele que ele passou a se ver como aquele que proporcionava a realização de sonhos e conquistas de pessoas. E assim ele ressignificou o trabalho dele. Isso deu um sentido totalmente diferente para ele, como se ele tivesse ganhado um novo emprego. Mas, na verdade, ele estava fazendo a mesma atividade, só que com uma intenção diferente, entendendo o propósito por trás daquilo que você faz. Eu vejo muitas pessoas desvalorizando e desmerecendo os seus próprios trabalhos e as suas próprias atividades, porque acham ou porque consideram que é simples demais e o outro que está alguns cargos, alguns níveis acima é mais importante. Isso está aqui, dentro da nossa mente. Tudo bem que às vezes algumas pessoas podem expressar isso, o problema é delas. O que importa não é o que os outros pensam. O que importa é como você vê e como você sente. E quando o que está aqui dentro e na nossa mente é positivo e é profundo, nós somos capazes de transmitir isso e de mudar, muitas vezes, a imagem que os outros têm. Como você conta o que você faz? Como você conta as suas atividades do dia a dia e o seu trabalho? Como você vê elas? Saiba que cada atividade que existe dentro de uma empresa só existe porque ela é importante. Você bem sabe que empresas observam custos. Por quê? Porque precisa, né? Eu tenho imposto para pagar, existe o prédio, existem tantos custos. Então, se não precisar de uma atividade que não seja importante, pode ter certeza que a empresa não terá esse profissional ali. Então, se você é profissional em qualquer empresa, independente da sua atividade, tenha uma certeza: sua atividade é importante. Se ela não fosse, você não estaria lá. Agora cabe a você entender quanto ela é importante, em que etapa do processo você está e de que forma o seu trabalho influencia. Quer ver um exemplo? Se a pessoa que cuida da limpeza e organização não vier, quem é que fará isso? Ou se não tiver esse profissional, como é que esse ambiente irá ficar? Ou em um ambiente da saúde, o quanto que um profissional que cuida da higienização é importante? Porque isso pode infectar as pessoas e levar elas à morte. Não é verdade? Então significa que cada pessoa é extremamente importante. E isso cabe você entender, independente do que os outros te falem. A gente não pode basear a nossa felicidade, o nosso bem-estar, somente se alguém falar, somente se disserem.
Isso tem que vir de dentro da gente, tem que fluir de dentro de nós. E aí a gente muda a realidade ao nosso redor e às vezes a visão das pessoas. Às vezes, nem sempre. Porque o outro mudar não depende de nós, depende do outro. Aí é outro processo. Espero, que você compreenda que esses tipos de orientação de trabalho são totalmente transformados, sem você às vezes sequer mudar de emprego, de função, de atividade. Pode começar dentro de você. Para o Martin Seligman, qualquer atividade pode se tornar uma vocação e qualquer vocação também pode se tornar uma atividade. Uma pessoa, as pessoas costumam ver, por exemplo, o padre como uma vocação, né? Então imagina se ele não gostar do que ele faz, ou se ele não fizer com o coração, se ele não entender o propósito por trás de tudo isso, ele pode simplesmente tornar em uma atividade, uma tarefa, uma função qualquer. E não uma vocação como está por trás. Então nós temos essa capacidade. Outro exemplo são os cabeleireiros que buscaram reformular o ambiente de trabalho. Agora você tem a barbearia, eles passaram a se conectar mais com as pessoas. Os enfermeiros passaram a criar um bolsão com cuidados. Quando você vai em alguns hospitais, na frente tem dizendo quem é a família, o que essa pessoa faz, o que ela gosta, para quê. Quando você está lá, você não vai lá só aplicar um remédio e cumprir um protocolo, você conversa, e o seu trabalho como que é? E a sua família? Então você envolve as pessoas, passa a não ser só aquela tarefa, né? Cozinheiros se tornaram verdadeiros artistas, não são mais cozinheiros. Você olha alguns restaurantes, você vê uma obra de arte e não uma cozinha. Ressignificaram aquilo que eles fazem. E você, né? Uma vocação precisa aproveitar suas forças pessoais, principalmente aquelas mais altas, e requer um serviço a um bem maior, além de uma dedicação apaixonada. O caminho é tomar posse das suas forças pessoais e encontrar novas e mais frequentes formas de utilizar ela. Pega suas forças principais e analisa como você pode dar uma pitadinha de cada uma delas no seu dia a dia, na sua vida, no seu trabalho, aonde elas entram, como você pode utilizá-las de formas diversas. E aí isso vai aumentando o seu bem-estar, a sua felicidade e a forma que você vê a sua realidade hoje. Então, aqui eu vou te fazer mais uma proposta. Nós falamos sobre uma estrela que é a sua estrela de vida. Pode ser que seja uma realização profissional ou não. Mas eu quero te propor, porque lá no final a gente vai gerar um mural da sua identidade. Então, cada um desses exercícios que eu estou propondo, depois lá no final você vai usar para construir o seu mural, o mural da sua identidade, que representa quem você é e para onde você quer ir. Então aqui você vai fazer o mesmo exercício da estrela anterior, só que agora destacando um momento profissional seu, algum desafio profissional, alguma vitória profissional. Você vai contar também essa experiência da mesma forma que nós fizemos a sua estrela anterior. Então, conte uma experiência sua no trabalho da qual você estava engajado, da qual você se envolveu para conquistar, para realizar, para fazer, né, e teve sucesso. E você compartilha essa história com o colega e também ouça a história do colega. Vocês irão escolha alguém que você compartilhe, que depois você possa também ouvir a história dessa pessoa. E no final relate a pessoa quais são as forças que você identificou. Nossa, eu observei que você foi muito criativo ao trazer essa solução. Então você vai destacar quais são as forças que você também observou na outra pessoa. Então esse que é seu desafio aqui com a sua estrela profissional. E por fim, vou propor aqui você um exercício da programação neurolinguística. Muitas pesquisas comprovam que o nosso cérebro ele está copiando tudo o tempo inteiro. Por exemplo, se eu fizer aqui, né, claro que agora eu estou falando, pode não causar esse efeito, mas você está sentado ao lado de uma pessoa e a pessoa boceja. Qual é o automático? Daqui a pouquinho você tá
também. Eu tinha um colega na faculdade que, quando um professor estava demorando muito nos 10 últimos minutos, ele olhava para os amigos ao redor e dizia assim: gente, vamos fazer todo mundo barulho, guardando as canetas e os materiais dentro da bolsa, que aí o professor para. E era muito engraçado que, à medida que ele pegava e fazia barulho, colocando dentro do estojo dele, todo mundo ao redor começava a fazer também, e o professor observava e acabava conduzindo a aula para o final. Por quê? Nós inconscientemente copiamos o tempo inteiro as pessoas ao nosso redor. Você mesmo, se você observar, você tem filhos, ou muitas vezes você copiou atitudes, comportamentos dos seus pais, ou seus filhos copiam de você, e que nunca foram ensinados. A maioria das vezes ainda o pessoal diz, aquilo que você não queria é que a pessoa copiou. Por quê? Modelagem. Nosso cérebro está o tempo inteiro copiando aquilo que está ao nosso redor. Então, ele não distingue esse pensar, esse analisar, esse ensinar. Logo, nós estamos pensando algo, estamos também praticando. Isso também é outra coisa. Se eu estou ali pensando, o meu cérebro compreende isso como eu estar executando. E isso, muitos esportistas olímpicos, por exemplo, quando eles estão prestes a participar da Olimpíada, imagina um corredor que vai correr uma maratona. 1, 2, 3 dias antes, ele não tem como correr uma maratona, porque isso vai gerar o desgaste físico que vai faltar para ele lá no momento. O que eles fazem? Eles praticam esse exercício de se visualizar na maratona, visualizar cada etapa, cada desafio que eles vão passar. Ayrton Senna fazia isso antes de cada corrida, ele ficava lá no topo, olhando para o autódromo. Uma vez um jornalista perguntou para ele: o que você faz? Porque você chega tão cedo e você fica lá no topo olhando para o autódromo? E ele respondeu: exatamente isso. Antes mesmo de correr, eu já me visualizei em cada etapa, cada curva, e me vi na vitória. Porque nosso cérebro é como você treinar ele. Aquilo que você está pensando e visualizando, você está treinando o seu cérebro também. Então, esse exercício chamado modelagem significa a gente propositalmente escolher pessoas que têm comportamentos, atitudes e forças que nós gostaríamos de ter. E a gente vai passar a observar essas pessoas para que nosso cérebro comece a assimilar aquelas atitudes e modelar também. Já que esse exercício é exatamente isso, já que nosso cérebro está modelando o tempo inteiro pessoas que estão ao nosso redor, sem que a gente queira, a proposta aqui é que você faça isso, mas agora querendo. Então agora você vai decidir que pessoas você vai observar, que pessoas você vai analisar para que você aprenda com elas. Esse é o exercício que nós chamamos de modelagem ou de meu herói. Quem você tem como modelo na sua vida? Quem você admira? Quem tem forças das quais hoje você está precisando desenvolver? E você vai começar a modelar as forças dessas pessoas. O exercício será o próximo que eu vou compartilhar aqui com você. Então, o seu exercício aqui é responder essas perguntas. E para o seu mural, você irá precisar de uma foto ou uma imagem que represente. Pode ser uma pessoa que já se foi, não está mais, mas é uma pessoa de quem você gosta de lembrar e que as forças dessa pessoa te inspiram, que você gostaria de aprender mais sobre essas forças. Pode ser alguém, um artista, alguém que você admire. Por exemplo, eu tenho uma pessoa, uma profissional da minha área de treinamentos que se chama Flora Victoria. Ela é uma profissional incrível na área de desenvolvimento humano e eu busco modelar ela. Eu assisto vídeos no YouTube, eu leio livros dela, muitos dos materiais aqui, ela é mestre em psicologia positiva, então eu busco modelar algumas forças que eu observo nela, como o amor ao aprendizado, como a criatividade na área da educação. Então são coisas que eu admiro que ela faz e que eu busco fazer igual, que eu busco entender como ela faz para que eu possa fazer e desenvolver essas forças no meu trabalho também. Isso se chama modelagem. Então você vai agora definir quem é esse seu modelo para alguma área da sua vida que você esteja buscando desenvolver. Por exemplo, aqui no nosso mural você vai colocar uma área pessoal
e um na área profissional. E você vai colocar lá que forças você admira nessa pessoa e você gostaria de aprender assim como ela faz. E aí você vai buscar estudar os comportamentos e essa pessoa para você ir modelando e copiando e se parecendo cada vez mais nesses aspectos a essa pessoa. Então, como alavancar as suas forças? Primeiro, precisa entender quais são suas forças. Precisa reconhecer como você as utiliza hoje, se em excesso, se insuficiente. Você precisa fazer essa análise para obter ideias, insights sobre você mesma, descobrir como aplicar elas na sua vida pessoal, na sua vida profissional e criar um plano de ação para desenvolver. Eu sugiro aqui você criar um plano de ação para cada força, desenvolver uma ou duas forças. Poxa, eu estou querendo trabalhar minha criatividade. Então, eu quero fazer exercícios nesse mês para desenvolver minha criatividade. Escolhe uma ou duas, três forças por mês que você naquele mês vai ficar pensando sobre ela. Vai ficar propondo exercícios a você mesma para você desenvolvê-las. Eu vou dar um exemplo para você. Em 2017, eu observei que o meu bom humor era muito baixo, estava lá entre aquelas 5 forças mais baixas. E eu pensei, poxa, na minha área eu preciso trabalhar mais essa questão do humor. Então eu me propus a fazer alguns exercícios durante todo aquele ano. Eu lia revistinhas de humor, eu vi muito e vejo até hoje filmes de comédia, programas humorísticos, para que eu aprendesse essa leveza que vem do bom humor, mesmo quando a gente está ensinando. Isso traz mais leveza, torna o ensino mais gostoso, o aprendizado das pessoas mais gostoso. Então eu, quando vi aquilo, eu decidi quais as forças eu queria trabalhar. E hoje, quando eu faço novamente o meu teste, eu vejo essas forças que eu busquei trabalhar aumentando a pontuação. Então, esse que é o propósito de você descobrir e desenvolver as suas forças. No final, eu vou deixar aqui o exercício para você conseguir fazer essa avaliação e escolher aí suas forças a serem desenvolvidas. E eu deixo aqui para você essa mensagem do Anthony Robbins. Desafie as limitações do seu passado e da sua cultura para demonstrar quem você realmente é, quem você se transformou, as forças que te trouxeram, porque as dificuldades que nós passamos transformam e nos tornam quem nós somos hoje. Quem você é hoje é resultado do que você viveu. E eu tenho certeza que você tem forças incríveis e uma história de superação incrível para contar aqui no seu mural. Então, o desafio é com você, é demonstrar hoje quem você realmente é, quem você realmente se tornou. Saber quem você é mudará tudo na sua história. Olhar para o espelho e entender exatamente quem você se transformou mudará tudo na sua história. E isso depende única e exclusivamente de você. O exercício que você vai fazer agora é o plano de alavancagem. Esse daqui é o exercício para você refletir e entender sua força. Então, você vai escolher uma das forças de identidade, que são aquelas 5 primeiras, e responder como você vê essa força em você mesmo, né? Como as pessoas veem, as pessoas reconhecem isso em você. Pode ter certeza que elogios que você recebe, reconhecimentos que você recebe, estão muito relacionados à sua força de identidade. Então, como você se vê, como as pessoas veem você. Descreva algum evento na sua vida, algum momento em que você utilizou essa força de uma forma produtiva, para você relembrar de como você utilizou essa força. Houve momentos que você utilizou essa força de forma excessiva? Houve momentos que você usou de forma insuficiente? Lembre desses momentos, que isso vai te trazer os insights. E após pensar e refletir sobre isso, quais os insights ou quais as ideias você obteve dessas suas experiências ao utilizar essa força? Quais os insights da lista de desenvolvimento são mais importantes para você? O que é essa lista? Logo aqui ao final, você vai vir aqui, eu tenho um plano de alavancagem. Aqui vai ter uma série de sugestões para você de como desenvolver cada uma das forças. Aqui são apenas sugestões. Ó, você vai ter aqui
A força da sabedoria. Eu preciso desenvolver mais o amor ao conhecimento, por exemplo. Então, aprender no mínimo uma coisa nova por dia e ao final de cada dia refletir sobre o que aprendeu, fazer mais perguntas, ler notícias, explorar novos conhecimentos, ler um livro sobre um assunto interessante. Então, aqui vai ter dicas de como praticar e desenvolver cada uma das forças. Então, aqui na sua análise, né, você vai vir aqui quais forças você deseja desenvolver e o que você poderia fazer. Você vai colocar aqui no seu plano de ação. Qual vai ser a tarefa? Eu vou ler um livro sobre um assunto que eu gosto, e aí você coloca a data. Dessa forma, você transforma um plano de ação. Então, o propósito aqui é você fazer com uma força de identidade para você exercer mais ela, aqui com uma força meio ou a força de situação para que você também possa desenvolver, e depois uma daquelas forças lá de baixo que você considere que seja importante. E assim você vai desenvolver uma força alta, uma força média e uma força baixa. Então esse aqui é o propósito desse exercício, para que a gente tire a teoria e leve a teoria para a prática. Não basta, e eu falo novamente aqui, não basta só você assistir essa aula. Se você assistir essa aula, legal, bacana, você aprendeu muita coisa. Que legal! Daqui a um tempo você esqueceu tudo. Daqui a um tempo, nossa, nem lembro que eu fiz aquela aula. Só terá impacto. Tudo isso que eu trouxe aqui, se você buscar trazer para o seu dia a dia, se você buscar trazer para o seu momento. Nos primeiros anos de escola, da primeira até a quarta série mais ou menos, eu tive muita dificuldade de aprendizagem. Eu era daquelas aluninhas que precisava ir para o reforço, na minha época se chamava de reforço, que precisava fazer reforço de leitura, reforço de matemática. Sempre tive muita dificuldade de aprendizagem no início da minha época de escola, né? E uma coisa que eu aprendi com isso é que quando a gente se esforça, e principalmente quando a gente pratica, a gente aprende. Então, hoje, tudo o que eu leio, o que eu escuto, o desafio é, vou botar em prática para ver se isso funciona. Por isso que eu falo para você que tudo que eu estou te ensinando aqui não só é comprovado cientificamente por todos os estudos, toda a evolução científica, como eu também provei e estou aqui afirmando para você que funciona. Então agora é com você provar todos os benefícios desse conhecimento que eu estou trazendo aqui para você. Um estudo realizado pelo Martin Seligman no livro Felicidade Autêntica comprova cientificamente o poder do uso das forças e virtudes, o poder que ele tem ao exercer sobre a nossa felicidade, o impacto dele sobre a nossa felicidade, né? O poder que o uso das forças e virtudes exercem sobre a felicidade na vida das pessoas, logo em sua saúde, seu bem-estar e sua vida como um todo. Quando você traz isso, você traz significado e propósito em sua vida. Aqui, dentro da nossa plataforma, tem uma área de comentários e eu quero ouvir de você sobre essa área. Quais foram as coisas mais importantes que você leva do tema que eu compartilhei aqui com você sobre as forças e virtudes? E vou passar aqui agora um vídeo para a gente encerrar essa aula e te passar como você irá fazer o seu mural dos sonhos.
ใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีQuanto mais você utilizar as suas forças e suas virtudes, mais felicidade você terá e mais bem-estar e mais positividade na sua vida e ao seu redor você terá. Aquilo que nós damos, aquilo que nós semeamos, é aquilo que nós iremos colher. E agora, vamos à sua prática final. Essa aula foi cheia de práticas, mas todas elas têm o objetivo de proporcionar insights e desenvolvimento a cada tarefa e a cada evolução. Aqui nós vamos criar um mural com tudo que você descobriu aqui e eu vou compartilhar aqui em minha tela a atividade que você fará. Então, em uma cartolina que você receberá aí no seu trabalho ou que você irá comprar, você vai fazer um mural aonde você irá buscar uma imagem ou uma foto que represente a sua maior conquista de vida, sua estrela preferida que nós falamos no exercício aqui. E você vai colocar quais foram as suas principais forças utilizadas. Você vai fazer uma segunda que representa a sua conquista, sua realização profissional e quais forças principais foram utilizadas. Você vai colocar também a imagem daquela pessoa que você é grato e das forças que você admira nessa pessoa. Então, eu coloquei aqui esses quadradinhos representando o lugar que você vai colocar a imagem e, na sequência, escrever aqui as forças. Você vai colocar uma outra que é o seu modelo, né? Seu herói ou a pessoa de quem você deseja modelar e quais forças você quer modelar nesta pessoa. E aí, você vai conectar tudo isso a um objetivo seu que é pessoal e que forças você precisa desenvolver para alcançar esse objetivo. E um objetivo de carreira, um objetivo profissional e que forças você deseja desenvolver. Então, você vai colocar uma imagem e as forças. Uma imagem e as forças que representam. Aqui em cima, você vai colocar no seu mural seu nome e a data e você vai escrever. Descreva suas principais forças, como no exemplo. Eu sou, né, a pessoa espirituosa, amorosa, corajosa, bondosa e gosto de trabalhar com pessoas e usar minha inteligência social e emocional.
esse aqui, quais são as forças, né? Esse aqui é meu. Então, ó, a força da espiritualidade, a força do amor, a força da coragem, a força da bondade, a força do trabalho em equipe, cidadania e a força da inteligência emocional e social. Então, hoje, isso, e porque a data, hoje isso me representa. Então, você vai colocar aqui escrevendo desta forma que eu escrevi. Eu sou, tananã, nananá, e as suas forças. E aqui ao lado, aquelas referentes ao seu perfil comportamental. Você recebeu um relatório e lá vai ter uma série de descrições sobre você. Você vai escolher lá um parágrafo, algumas frases que mais te definem. Então, eu sou influente e estável nessa fase da vida. Por isso sou sociável, comunicativa, ativa e acolhedora. Me preocupo com as outras pessoas e valorizo a construção de relacionamentos saudáveis e harmoniosos. Sou animada, divertida e agradável. Amo estar com pessoas. Então, você vai fazer uma descrição a partir do texto que tem lá no seu perfil comportamental. Esse daqui deverá ser o formato do seu mural, o qual você vai fazer lá na empresa. Então, esse vídeo aqui já está direcionado a vocês do Micra, então vocês irão encontrar lá na empresa os materiais, o cartaz, as canetinhas, para que vocês possam construir o mural da identidade de vocês e posteriormente será colocada onde a empresa vai direcionar e vai instruir vocês de como fazer isso. Eu vou colocar aqui para vocês a foto do meu mural da minha identidade. Então, no final, você deverá fazer um cartaz com cada uma das etapas que a gente acabou de ver. Ó. Aqui tem a descrição, com o perfil, conforme eu falei para você, com as forças. Aqui a descrição do perfil comportamental. Aqui está a imagem que eu mostrei para você de uma conquista de vida, as forças utilizadas. Aqui está de uma conquista profissional, as forças utilizadas. Aqui, ó, então sou grata por meu marido, corajoso, alegre. Então eu sou a quem eu sou grata e as forças que eu admiro na pessoa. Aqui, as duas pessoas, né, as duas imagens que eu coloquei a modelar, então, ó, quero aprender, né, eu tinha comentado com você, ó, quero aprender com a Flora Vitória sobre mais, amor ao conhecimento, criatividade e perspectiva, quero aprender sobre liderança, então você vai escolher. E aqui uma imagem que representa um objetivo profissional, o projeto e as forças que precisa desenvolver, um objetivo pessoal e as forças que precisam desenvolver. No final, você deverá chegar a este cartaz aqui, que aí você vai receber, você irá receber as instruções aí no seu ambiente de trabalho, onde será colocado, a data, o prazo também para você apresentar o seu projeto final aqui sobre essa aula. Qualquer dúvida, você pode nos chamar lá no grupo também. Até mais!